na consultoria em desenvolvimento humano e organizacional. Se você acha que desenvolvimento humano e organizacional é uma área que você deve deixar de fora do seu portfólio, você está totalmente equivocado. Essa é a área top na consultoria, top no sentido de que tem maior demandas. Sim, saúde mental no trabalho é uma área que tem muita demanda, mas não tanto quanto desenvolvimento humano e organizacional. E tem uma outra questão. Desenvolvimento humano e organizacional, já existe uma consciência por parte das empresas da importância e da necessidade de você desenvolver, né, os seus liderados, os seus líderes, enfim. E para sobreviver, as empresas precisam fazer isso, elas precisam investir nos seus funcionários, no desenvolvimento dos seus líderes, principalmente, dos seus colaboradores. Para você ter uma ideia do orçamento que a empresa tem, né, para treinamento e desenvolvimento, 43% ela destina para desenvolvimento de lideranças. Olha só, quase 50% do orçamento. E olha que interessante, 49% ela destina para contratação de consultores e consultoras, ou seja, de consultoria, para ministrar esses treinamentos, tanto desenvolvendo conteúdo quanto coordenando esses treinamentos, esses programas de desenvolvimento e treinamento. Então, veja, é uma área que você precisa ter no seu radar. Você não pode ter preconceito em relação a essa área. E essa pesquisa que eu estou te apresentando, esses dados, são dados de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a ABTD, e é uma pesquisa que foi divulgada o ano passado, então são dados que estão aí, super recentes, né? Uma outra informação também importante para você é que nas intervenções em saúde mental no trabalho, que aí nós vamos trabalhar numa perspectiva da psicologia do trabalho, da psicodinâmica do trabalho, e não na perspectiva da psicologia clínica, né, quando eu trabalho na consultoria em saúde mental no trabalho, ok? As intervenções em desenvolvimento humano e organizacional, elas estão interligadas. Você não consegue realizar um trabalho, elaborar um programa de saúde mental no trabalho, se você não incluir também ações, intervenções de desenvolvimento humano e organizacional, que também são chamadas de DHO, né, que é a sigla de desenvolvimento humano e organizacional. Então, é bem importante a gente falar desse tema hoje, né? Eu vou falar alguns dados aqui para você, além desses que eu já falei, tem outras informações que eu quero trazer aqui para você, pesquisa que a BTD fez, né, o ano passado aqui no Brasil. Ela verificou que as empresas investem anualmente R$ 1.012 por funcionário em treinamento. Ou seja, uma empresa vai pegar R$ 1.012, desculpa, do seu orçamento e vai investir no desenvolvimento, treinamento, capacitação de cada funcionário. Cada funcionário. Isso é uma pesquisa nacional e que veio com essa informação. Uma outra informação importante, né? O setor que mais investe em treinamento e desenvolvimento, nessa pesquisa realizada pela BTD, é o setor comercial, a área comercial, né? As empresas que estão ligadas a comércio. O setor industrial apresentou um aumento de 48% em investimento por colaborador em treinamento e desenvolvimento. Imagina, 48% do setor industrial. Já o setor de serviços teve um aumento de 17%, né? Isso em relação ao ano passado. E o comércio, como eu disse para vocês, teve um aumento expressivo de 82% de investimento em treinamento e desenvolvimento. Então, olha só quantas oportunidades você tem em treinamento e desenvolvimento. Então, há alguns erros que você não pode, como do Reels, que eu falei desse assunto rapidamente, e eu quero hoje conversar com você sobre isso de novo. O primeiro erro que eu percebo que muitas colegas
acabam cometendo, e aí compromete a qualidade do trabalho, compromete o resultado do trabalho, né? É o seguinte: ela tem uma demanda da empresa, a empresa fala de uma determinada necessidade, né, que a empresa tem, e aí essa colega psicóloga acredita que vai resolver o problema da empresa por meio de uma palestra ou por meio de um treinamento, de uma roda de conversa, né? Mas, veja, nem sempre, né, uma palestra, uma roda de conversa, um workshop ou um treinamento com carga horária pequena vai resolver um problema que a empresa tem, uma dor que a empresa tem. Dependendo da dor, dependendo da dimensão desse problema, você precisa sugerir para a empresa um diagnóstico organizacional. Sim, e eu gosto de falar nisso, eu insisto em falar em diagnóstico organizacional. Eu sei que é um tema que algumas colegas ficam com receio de fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico organizacional, você tendo um método para poder realizar o diagnóstico, ele é extremamente importante. E ele te dá um diferencial competitivo quando você tem o diagnóstico, quando você sabe fazer um diagnóstico organizacional e inclui o diagnóstico organizacional no seu portfólio. Então, isso é extremamente importante. Aonde que está o erro? De generalizar, de acreditar que com uma palestra ou apenas com uma roda de conversa, aquele problema que a empresa trouxe vai ser resolvido. Quando, na verdade, né, dependendo da dimensão do problema, da abrangência do problema, você só vai ter clareza de que tipo de intervenção você vai poder fazer, você deve fazer, é por meio do diagnóstico organizacional. Então, veja, eu tenho um método que eu desenvolvi nesses 22 anos, que é o método PSI, né? O P de prospecção, o S de serviço contratado e o I é de intervenções. Então, método PSI. No método PSI, eu tenho lá nas intervenções 2 tipos de diagnóstico. Como eu trabalho na área de desenvolvimento humano e organizacional e na área de saúde mental no trabalho, eu desenvolvi um método para esses diagnósticos dessas 2 áreas, que são métodos diferentes, instrumentos diferentes, abordagens diferentes, tá? Porque têm objetivos diferentes. Mas eu desenvolvi esses métodos. E o método, quando você tem o método, né, porque o método vai te dar um passo a passo, e ele vai fazer com que você trabalhe de uma forma simples, rápida e fácil, sem perder a consistência, sem você também comprometer o código de ética, os nossos princípios éticos. Isso é extremamente importante. Não adianta você ter ser um método que simplifica, que seja fácil, que agiliza, sendo que ele compromete princípios éticos. Estou fora. Né? Isso, para mim, é fundamental. Eu sustento a minha carreira de 36 anos na área organizacional, 22 anos na consultoria, né? Então, 36 anos aí de CRP ativo, né? Graças a esse rigor que eu tenho sobre os princípios éticos. Eu não abro mão. Então, os métodos que eu desenvolvi, né, para consultoria, e o método PSI, né, que vai abranger os 3 pilares da consultoria, eles sim são respaldados nos nossos princípios éticos. Então, você tendo um método para você poder realizar o diagnóstico organizacional, mesmo que você não tenha experiência com empresas, né? Porque eu tenho alunas, ex-alunas, mentoradas, que elas não têm experiência com empresas, elas nunca trabalharam com empresas. E mesmo assim, elas conseguem realizar um diagnóstico organizacional. Por quê? Porque elas têm um método. Lembra, eu gosto sempre de lembrar você da receita de bolo. O método é como uma receita de bolo.
né? Onde você vai ter ali, olha, o passo a passo, que momento que você faz isso, que momento você faz aquilo. E isso é extremamente importante, ter um método, principalmente quando você está iniciando na consultoria. Você está iniciando, você não pode queimar a tua imagem, você não pode correr o risco de cometer erros que tenham consequências tanto para a sua imagem quanto para a integridade dos trabalhadores. Então, o método, ele te protege nesse início da consultoria. Claro que vai ser passível de cometer erros. Eu, com 36 anos na estrada, hora ou outra eu cometo um erro, mas são erros menores, são erros que eu consigo contornar, são erros que não têm consequências grandes, né, em relação à integridade das pessoas, não tem nenhuma consequência em relação à integridade das pessoas, não tem consequência de prejuízo para o meu cliente, para a empresa, e nem compromete a minha imagem. Então, não é que a gente deixa de cometer erros, não, mas os erros que você comete são erros menores, contornáveis, são erros que dá para você pedir desculpas e resolve tudo, entendeu? Então, veja,